Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e hoje estamos aqui com Damares Mendes Ferreira. Ela é engenheira de desenvolvimento de software na Google. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Damares. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Então, Damares, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que você é egressa do nosso curso de Engenharia de Computação aqui na UTFPR Curitiba. Isso é uma satisfação muito grande para a gente. O Mineto mandou um abraço, a professora Leísa mandou um abraço. Mas vamos começar pela sua situação atual. Você hoje é engenheira de desenvolvimento de software na Google. Às vezes eu vou falar na Google, no Google. Como é que você chegou à Google? Nossa, foi um caminho aí, uma longa história, né? Eu tô na UTF desde 2010, acho que começa tudo aí, na verdade, né? Eu comecei no técnico, inclusive várias participantes aqui, né? Já vi que fizeram técnico, eu fiz técnico em eletrônica. E aí, a partir disso, né, fui me encontrando dentro da computação, fui gostando, fui descobrindo meu caminho até a programação, e aí sim, participando de intercâmbio e tudo mais, sempre busquei fazer estágios, que eu acho que também é uma coisa muito importante e que as empresas consideram bastante. E aí passei por diversas empresas até chegar no Google. Certo, Damares. Bom, eu acho que é importante falar, né, que a ideia da entrevista partiu de uma mensagem que a gente recebeu num grupo do professor Mineto, né, no grupo de WhatsApp dos professores do DAINF. E ele escreveu assim: outra notícia boa. Esses dias vi que a nossa ex-aluna Damares faz parte do Google. Enfim, isso mostra, né, que o nosso ensino é muito forte e que os alunos são muito bons, que a formação na UTFPR está indo bem, vamos dizer assim, né, Damares? Aí eu pergunto para você, a formação na UTFPR foi importante para você ter chegado onde está? Com certeza. Eu vou dar um pouquinho mais de detalhes dessa parte do ensino técnico e tudo mais. Eu comecei na verdade, na dúvida, né? Acho que é essa dúvida de todo mundo, né? O que eu quero fazer. Então, lá atrás eu pensei, eu tinha 4 opções, né? Entre o curso técnico, eletrônica, ou gestão de empresas, segurança do trabalho e mecânica, né? E aí, na época, eu pensei assim, o que será que eu vou escolher, né? E aí, na época, meu pai queria muito que eu fizesse segurança do trabalho, porque ele é técnico de segurança do trabalho, né? Então, ele queria muito que eu escolhesse isso. Aí depois, não era o que eu queria para mim, com certeza. Minha mãe queria que eu escolhesse gestão de empresas, e aí eu fui contra todo mundo, e aí eu falei assim, eu vou escolher o técnico. E aí, eu acho que assim, o técnico foi fundamental para mim. Já o TF começou a ser muito importante para mim desde então, porque o técnico tem me deu uma base muito grande, que me ajudou depois na parte de engenharia. Eu estudei muito eletrônica, né? O que ajuda muito em engenharia de computação. Acho que a gente sai muito na frente em matérias que o pessoal tem mais dificuldade, como eletrônica 1, 2, enfim. Então, aí já de cara, eu acho que eu já ganhei 10 passos à frente. Outra coisa é que, bom, eu estava no meio acadêmico, né? Então eu já sabia algumas coisas de antemão, né? No ensino médio técnico, já que era quais são os caminhos, como que eu conversava com alguns professores, né? Que eles já têm uma noção de como que é a graduação, então eu já entrei na graduação muito com aquela ideia de vou fazer um intercâmbio, como que eu consigo chegar
quais que são os pré-requisitos para eu fazer esse intercâmbio. E então, assim, já começou aí, no técnico. E aí, depois, na graduação, acho que o mais importante para mim são as matérias que dão noção de estrutura de dados, noção de algoritmos. Acho que isso é muito importante, que às vezes na época, se eu soubesse isso na época, acho que isso é uma dica muito importante. Se eu soubesse, eu teria prestado mais atenção nessas aulas, sabe? Porque acho que é uma coisa que às vezes a gente passa batido, DFS, BFS, árvores, grafos, sabe? Eu não vou aplicar isso no meu dia a dia. E não, é uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante. Então, acho que saber, acho que também o filtrar ali, né? Porque realmente algumas matérias você vai fazer ali, mas você não vai aplicar no seu dia a dia. Mas tem umas muito específicas que são muito importantes para quem quer seguir carreira como engenheiro de software, que a gente precisa prestar atenção. E aí, acho que a UTF me levou até fazer o intercâmbio, que eu acho que é outra coisa que me ajudou muito a seguir, a conseguir o cargo no Google. Com certeza é um diferencial. Então, acho que é isso, assim, resumidamente. É bem interessante porque, de fato, né, um curso, principalmente um curso como Engenharia de Computação, de 5 anos, mesmo o meu de Ciência da Computação, de 4 anos, ou o BSI também de 4 anos, vai ter tanto conteúdo que, dependendo da carreira que você seguir, né, vai ter coisas que você vai ser um profissional super bem-sucedido, sucedida, e nunca vai ver aquilo. Mas isso não quer dizer que aquilo é inútil, né? Com Eu acho certeza. Com é certeza. Inclusive foi numa matéria do técnico que eu descobri que eu gostava de programação, né? E não necessariamente a programação é uma coisa importante para alguém que trabalha com eletrônica, né? Então, acho que isso também ajuda a você se descobrir como profissional. Às vezes você, como muitas pessoas que entraram no técnico comigo e que foram para outras carreiras porque descobriram que eletrônica ou engenharia em geral não era a praia deles, né? Então, acho que nada é inútil. Eu acho que tudo leva você a entender o que você gosta e o que você quer. Só para vocês terem uma ideia, o porquê que eu decidi fazer engenharia de computação, que foi que no final do técnico tinha um projeto que era desenvolver basicamente um joguinho em C. E era com só caracteres ASCII que você printava no terminal, e era um joguinho de tabuleiro. E era meu ano de vestibular, então, assim, eu devia estar prestando atenção no meu vestibular, mas não, eu estava lá vidrada em fazer o meu joguinho funcionar, assim, sabe? Então, o que é muito legal, assim, de pensar que uma disciplina mudou tudo, assim, porque eu provavelmente continuaria no caminho da eletrônica, se não tivesse sido essa disciplina. Que legal. E que tecnologias, linguagens, frameworks, etc., você tem usado ao longo da sua carreira? Você se formou em 2019, né? Mas você começou a estagiar até antes disso, que a gente viu lá no seu LinkedIn. Que tecnologias você tem usado? E a pergunta complementar a essa é se você aprendeu essas tecnologias na UTFPR. Certo. Bom, tecnologias que eu tenho usado. Olha, como eu falei, eu comecei a procurar ter experiência desde que eu entrei na faculdade. Como eu saí do técnico e já sabia que eu queria trabalhar com programação, eu meio que comecei a procurar formas de eu ganhar experiência nisso. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na engenharia foi entrar na iniciação científica. Então, na iniciação científica, eu comecei com um projeto em C++, voltado para desenvolvimento de algoritmos para impressora 3D, então otimização de rota de impressoras 3D. E isso era a minha iniciação científica. Eu vou falar de várias tecnologias aqui, mas eu juro que vai chegar em alguma coisa. E aí, depois disso, eu fui para ExxonMobil, que acho que é um caminho aí bem normal para a galera de
da UTF. E lá eu trabalhei mais com desenvolvimento front-end, então trabalhava bastante com Node, enfim. E aí depois eu fui para a França, né? E na França você tem 2 estágios obrigatórios, basicamente. Então, o meu primeiro estágio eu fiz numa empresa automotiva, que se chama Actia, e aí lá eu trabalhava com basicamente escovando bit, então bem baixo nível. Eu trabalhava com DLS, na verdade, nossa, mas basicamente, assim, resumidamente, em Java e C, fazer essas 2 linguagens se conversarem, basicamente. Foi um estágio bem rápido, na verdade, foi 3 meses, então nada muito, muito longo. E depois disso eu fui para uma outra empresa também na França de... Basicamente, eles trabalham muito com... Eles fazem propulsores para satélites. Então, eu trabalhava desenvolvendo um software para cálculo de rota de satélites lá dentro. E o que eu mais trabalhava lá dentro era Java. Java, e também tinha a parte do front que a gente fazia com... Nossa, eu não vou lembrar qual que era o framework que era usado no front. E aí depois vim para o Brasil, e aí de voltei para cá para terminar minha graduação, e aí eu fui para uma empresa de criptomoedas, basicamente, desenvolvendo aplicativos para cripto, e aí eles eram mais coisas de Android e iOS, né? Depois eu fui para a Amazon, e lá dentro eu trabalhava num time de taxas, então eu desenvolvia toda a parte de cálculo de taxas de produtos na Amazon. E lá as tecnologias também eram bem diversas, mas basicamente eu trabalhava mais com Java. E daí depois agora eu estou no Google e a linguagem preferida, queridinha dos Googlers é C++. E aí eu estou trabalhando num time que basicamente faz desenvolve uma infraestrutura que faz a avaliação dos resultados do Google. Então, se os resultados do Google estão bons ou não na área do search mesmo, no Google Search, que é o Google Pesquisa. Então, assim, só para concluir todo esse monte de coisas que eu falei, eu acho que o mais importante, na verdade, nem é o que você... Não é você se especializar em alguma linguagem, nem nada, ou alguma tecnologia, a não ser que você, né, queira muito trabalhar com mobile, e aí você pode se especializar nisso. Mas eu acho que o mais importante é você ter o conhecimento básico da computação, isso é uma base que é muito, muito importante, a lógica da programação, isso é muito importante a gente ter. E, principalmente, a vontade de aprender coisas novas. Eu acho que isso é o fundamental, porque, realmente, se você entrar nessas grandes big techs, tem de tudo lá dentro, tem de tudo. As pessoas são muito incentivadas a trabalharem com o que elas quiserem lá dentro. Então, você vai acabar encontrando código em diversas linguagens e é importante você conseguir se adaptar. Eu acho que linguagem nada mais é do que você sentar, ler uma documentação e entender o que aquilo que está escrito ali significa para aquela base que a computação te deu. Então, apesar de eu parecer esse bolo de tecnologias que eu trabalhei, acho que isso foi muito importante para mim, muito, muito importante. Até para saber também, né? Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar com mobile, então já é uma área excluída para mim. Então, acho que é legal, assim, você entrar na faculdade e falar assim, gente, eu vou fazer uns estágios aqui, para experimentar mesmo, para saber para você chegar lá na frente e falar, é essa carreira que eu quero, é isso que eu me dou bem.
Eu vejo que muito importante de tudo que você falou, que é importante, né, mas muito importante é você dizer isso, que a gente precisa dessa base, né, da computação, e eu acredito que quando o professor Adolfo perguntou a respeito das tecnologias que você aprendeu na UTFPR, também tinha alguma intenção de que você chegasse a essa conclusão, sabe? Porque muitas vezes a gente acaba não aprendendo as tecnologias na UTFPR, né? Todas elas. Nós aprendemos algumas linguagens, mas na universidade, e também não estou te falando só da UTFPR, né? As universidades em geral e os cursos de computação, eles vão te dar essa base que fará com que você possa programar em qualquer linguagem depois, né? Basta você ter essa vontade de aprender. Então, você precisa realmente da lógica, né? Precisa entender a estrutura de dados, e isso você vai utilizar daí na linguagem que surgir, porque eu vejo que de todas essas experiências que você teve, você já trabalhou com várias linguagens, né? E agora está com C++, nesse momento na Google. Então, eu vejo que isso é muito importante de dizer sempre para os nossos estudantes. E eu acho que uma das coisas também legais que a computação traz é essa diversidade de possibilidades de você trabalhar. Então, assim, você pode trabalhar com produtos muito diversos. Então, só nos estágios que eu mencionei, gente, eu fui de impressora 3D para um negócio de espaço, para taxas, para... Então, assim, é um monte de áreas. Então, se você está entediado com aquela área, você tem uma infinidade para você descobrir, e acho que isso é muito legal também. Uma das coisas que me fascina na computação. Sim, com certeza, você acaba aprendendo sobre diversas áreas também, né, na hora que você está ali, buscando fazer algo relacionado com programação, né, ou então está analisando requisitos, ou pensando no teste de um programa, você sempre está aprendendo alguma coisa. Mas você falou para nós um pouco a respeito das suas experiências, então, internacionais, né, e eu queria saber o quanto elas foram importantes para você na sua carreira, né? Por exemplo, esse tempo que você passou na França. Uhum. Então, como eu tinha falado no início, eu já queria fazer um intercâmbio, né? E eu fui muito focada na França, acho que porque eu já conhecia o programa do Braftec, que foi o programa que eu fiz, já conhecia, então, desde o início da graduação, eu já comecei a fazer cursinho de francês para conseguir, né, o B1, né, que chama de nível de proficiência de francês, para conseguir fazer o intercâmbio. E eu acho que ele foi realmente uma mudança muito grande, assim, de possibilidades na minha vida, na verdade. Porque antes de... Eu né, já entrei sabendo que eu queria fazer o intercâmbio, então eu tentei manter as minhas notas muito altas também. E porque eu sabia que isso ia ser muito importante para mim. Então, acho que hoje em dia, quando você tem um intercâmbio, não só no currículo, na questão do currículo, mas eu também fiz um duplo diploma, né, que também era uma coisa que eu queria fazer. Então, isso se destaca muito para as pessoas que conseguem fazer o Braftec. E outra coisa muito importante foi as experiências que eu tive lá fora, com matérias diferenciadas. Então, é interessante, assim, sabe? Você sair daqui com uma grade e aí você chega lá, são coisas novas que você estuda, é uma forma nova de você aprender, são professores que ensinam de uma maneira diferente. E eu acho que isso não te dá só uma base profissional muito forte, mas também de vida, assim, de você... eu acho que hoje em dia eu sou muito mais desinibida para falar com pessoas em outro idioma, seja o inglês, seja o francês, porque eu acho que você chega lá e você tem que se virar, né? Então, você tem que comprar um pão na padaria, você vai ter que falar francês ali com a pessoa que estiver ali. Então, isso te dá
uma base muito grande para você, porque assim, acho que é importante falar sobre síndrome de impostor, eu acho que todo mundo tem, né? Então, assim, eu acho que até isso, assim, me ajudou, porque eu falava assim, eu vou aplicar para o Uraftec, mas eu acho que eu não vou passar, porque tem gente muito melhor que eu. Então, e aí eu, sabe, vou aplicar e vou vendo que tá. E aí as coisas vão dando certo, né? E aí eu acho que eu levo essa filosofia até hoje. Então, eu acho que, assim, quando eu fui aplicar para a Amazon, não vou passar na Amazon. Tem um processo seletivo super difícil. Então, vou aplicar e vou vendo que dá. E aí, deu certo. E aí, a mesma coisa eu fiz para o Google. Então, assim, acho que ajuda não só no seu currículo, mas ajuda na vida, ajuda em você ganhar mais autoconfiança em você e ver que as coisas são possíveis se você for lá meter a cara e tentar. Bem interessante. Então, uma outra pergunta é sobre justamente o que você acabou de falar, que você foi para a Amazon, você trabalhou em várias empresas, você contou, mas o que eu vi aqui pelo seu currículo lá no LinkedIn é que você entrou na Amazon em julho de 2020, então foi bem no meio da pandemia. Foi. A primeira dúvida, você já estava trabalhando remoto antes? Não, eu voltei para o Brasil e aí eu estava tentando procurar algum emprego que eu conseguisse conciliar com a faculdade, mas era presencial. E aí, eu fui pro remoto nesse antigo trabalho, e aí quando eu fui contratada pela Amazon, eu já fui direto pro remoto. Inclusive, desde então, não estou presencial ainda. Como é que foi isso? Porque, quer dizer, você teve toda uma experiência aí de um período na Amazon e agora na Google sem ter estado presencialmente no escritório. Como é que é isso de, em primeiro lugar, essa coisa de trabalhar numa grande empresa da computação, né? As duas são grandes, as outras hum, também devem ter o seu tamanho, né? Mas Amazon e Google são gigantes. Então, tem todo uma característica. O que é que te atraiu a trabalhar nessas empresas em particular? Uhum. Bom, em relação à primeira pergunta, que foi como que é onboardar, né, nessas empresas remoto, eu acho que é um processo bem desafiador, porque essas empresas, elas tá aí um outro ponto importante do porquê que a gente não pode se focar numa tecnologia só, porque essas empresas, elas têm todas as suas tecnologias próprias. Então, quando você entra nessas empresas grandes, você vai aprender um mundo de coisas ali dentro. E aprender esse mundo de coisas ali dentro sem ter um coleguinha para, sabe, bater no ombro e falar assim, me ajuda com isso aqui, é um desafio muito grande. Mas eu sou um pouquinho cara de pau. E eu sempre, quando eu tô precisando de ajuda, eu mando uma mensagem e falo assim, olha, eu tô precisando de ajuda nisso aqui, você me ajuda. E uma característica de todo mundo que está nessas empresas são que eles sabem a dificuldade que é você entrar nessas empresas, eles sabem a dificuldade que é você aprender essas novas tecnologias, e então eles estão todos ali 100% te apoiando, assim, sabe? Então todo mundo se ajuda muito. Eu acho que é um desafio muito grande, sim, mas eu acho que também as pessoas que estão ali dentro, elas entendem a sua situação e elas vão sempre estar ali para te ajudar e te apoiar. Acho que isso me deixou muito mais tranquila quando eu percebi isso, que eu poderia perguntar tudo que eu quisesse. E é realmente isso. Eu acho que a gente não leva isso, né, para a vida, como se dentro de sala de aula, a gente não leva isso para a vida, de que a gente deveria perguntar tudo que a gente tem em dúvida. Porque a gente fica com vergonha, porque a gente acha que a gente deveria já estar sabendo aquilo, mas não é isso. Você tem que realmente. Porque é o que vai te ajudar a ir mais rápido, o que vai te ajudar a te impulsionar e vai te ajudar também a conhecer as outras pessoas. Porque às vezes aquilo que você está perguntando é realmente uma coisa que você não deveria saber. E a outra pessoa vai te ajudar a aprender aquilo em 5 minutos, ao invés de você gastar 3 horas sozinha tentando bater cabeça, né? E qual que era a sua segunda pergunta? Eu esqueci. Não, o que é que te atraiu para essas grandes empresas? Sim, isso. Bom, na minha empresa passada eu não estava muito feliz, então eu comecei a procurar algumas empresas
para sair do que eu estava antes. E aí, o meu primeiro pensamento foi: eu quero trabalhar numa Big Tech, né? E aí, e tá aí outra coisa que eu apliquei para algumas que eu tinha pensado, né? Que não são Big Techs, mas eu queria uma Big Tech, mas eu sei que é muito difícil conseguir entrar, então eu apliquei para iFood, Nubank e Amazon. Foram essas 3 empresas que eu apliquei. Tanto porque eu queria morar em São Paulo também, isso era uma coisa que eu queria ter, essa experiência de morar aqui, eu já vinha pensando nisso há algum tempo, e tanto porque elas dão muito conhecimento mesmo, base e currículo para você no futuro, são grandes nomes, são todas empresas muito legais de se trabalhar, então eu fui mais com esse foco de melhorar meu currículo e também, por que não, né, ganhar dinheiro também. Essas empresas pagam super bem, né? São conhecidas no mercado por pagar super bem. Então, esse foi basicamente o que me atraiu, assim, localização, remuneração e peso no currículo. E eu não passei no Nubank, viu? Não passei no processo seletivo deles. O da iFood e da Amazon deu certo, mas o do Nubank não rolou. Interessante. Certo, então. Aí, passando um pouco para algumas perguntas que a gente tem feito, né, para as pessoas que nós temos entrevistado aqui. Uma delas é se você já enfrentou alguma dificuldade no trabalho, ou mesmo na academia, por ser mulher. Ah, com certeza, com certeza. Isso é. Eu entrei no ensino médio técnico e tinham 6 meninas na minha turma, e aí 3 delas desistiram, eu terminei com 3. E na faculdade foi pior ainda, eu entrei com 3 e 2 só terminaram. Então a gente vive num ambiente muito masculino, né? E assim, 2 coisas que eu consigo lembrar muito que me marcaram mesmo foi uma de um professor no ensino médio técnico. Um dia eu estava as salas eram divididas, né? E aí eu estava sozinha nessa sala, era só eu de menina, né? Eram 3, então 2 ficaram numa outra sala e eu fiquei sozinha nessa sala e todos os outros meninos. E aí um dia ele parou para mim e falou assim: Damares, o que você está fazendo aqui? Por que você não vai ser modelo? E para quem me conhece, gente, eu tenho 1,51 de altura, então eu não sou o estilo de modelo, não dá certo para mim essa vida. E aí eu falei assim: então, professor, não sei se você sabe, mas eu tenho 51 de altura, não rola. E aí ele falou assim: não tô falando de ser modelo de passarela nem nada, mas, por exemplo, a minha mulher, ela é modelo de mão, de pé, enfim. E por que você não segue, ou vai tocar piano, sabe? Como se a carreira de tecnologia não fosse uma opção para mim, sabe? Uma opção viável para mim. E aquilo me marcou muito e eu assim, claro, né, que eu sei que a gente não consegue usar isso como motivação todas as vezes, porque é chato, né, ficar passando repetidas vezes por situações como essa, mas naquele momento eu usei isso como motivação. Eu falei: gente, eu vou estudar tanto para essa matéria, eu vou tirar um 10 para provar que eu tenho capacidade de estar aqui como qualquer um desses outros meninos aqui, e de que eu sou tão capaz quanto. Só que a gente ficar se reprovando repetidamente é muito cansativo, né, como mulher. Gostaria muito que a gente fosse respeitado já, né, por todos, independente do gênero. E uma outra situação que foi também na minha escrita do meu TCC, eu escrevi meu TCC na França, né, meu trabalho de conclusão de curso foi lá, e eu precisava de alguém que corrigisse o francês, né, para mim, porque, enfim, né, meu francês não é perfeito. E aí esse colega de trabalho, ele foi assinado pelo meu chefe para fazer esse trabalho.
e ele sentava do meu lado para corrigir, assim, para ler o documento junto comigo. E todas as dúvidas que ele tinha sobre o meu trabalho, ele fazia para o meu colega. Ele fazia a pergunta para o meu colega, como se ele soubesse mais do meu trabalho do que eu mesmo. Então, acho que, assim, essas duas situações, assim, que me marcaram muito e que eu levo, assim, para a vida, que eu não aceito mais. Eu vou falar assim, se hoje em dia acontecesse coisas comigo, eu falo assim, então, foi eu que fiz o trabalho, você pode perguntar as coisas para mim, sabe? E é isso, eu acho que a gente ficar se provando o tempo inteiro é realmente muito cansativo, mas é algo que a gente, acho que é uma das coisas que eu tento mudar também, né? Um dos motivos de que torna essa área da tecnologia muito legal para mim é um dos meus objetivos agora de carreira, inclusive, é tentar sair da área de gerência, né? Não sei se porque mulheres são muito na engenharia de software, elas são muito empurradas para serem gerentes e não continuar como engenheiras, né? E você vê muito poucas mulheres sendo principal engineers, né? Então, um dos meus objetivos hoje em dia é esse. Eu não sei se vamos conseguir, né, no futuro, mas esse é o meu objetivo atual. A gente acha que vai conseguir sim. E uma coisa que me veio à cabeça, eu lembrei de algum episódio, não sei se foi nosso ou foi do nosso podcast quase irmão, que é o Somos Cíntia, que por sinal está numa pausa, mas que, sim, eu acho que a gente deveria divulgar, eu acho que em alguma universidade, talvez tenha sido na Federal de Pernambuco, não, acho que foi na Federal de Alagoas. Porque isso que você falou aí é meio que um antipadrão, né? Uma coisa que professores não deveriam fazer, colegas de equipe não deveriam fazer, e a gente já teve pelo menos um caso aqui que foi exatamente essa situação, de alguém discriminar, ter um homem ou uma mulher na frente e falar com homens, tendo que a mulher tá ali do lado, Exato. E naquele caso específico a mulher sabia mais do que estava sendo discutido, né? Acho que teve pelo menos dois, na verdade. Eu lembrei agora de outro caso, mas um acho que foi o episódio da Elaine Watanabe. Mas, enfim, então, por conta disso, por causa de todos esses antipadrões, dessas coisas erradas que nós, homens, fazemos com mulheres, muitas mulheres têm se organizado em grupos de apoio para outras mulheres, para trazer mais mulheres na área, para a área, para manter as mulheres na área, que é um pouco que a gente tenta fazer aqui no Emílias. E a gente sabe que isso tem também em empresas, né? No caso, o Emílias fica mais no contexto da universidade, a gente vai em escolas para também trazer mais mulheres para a área. No caso, quando a gente vai em escola, ainda são meninas, né? Mas você participa, será que tem no Google ou em algum lugar que você tenha trabalhado, participa ou participou de algum grupo de apoio para mulheres na computação? Tem sim. Eu comecei, na verdade, a participar desses grupos lá atrás, durante a faculdade mesmo. Existia um grupo em Curitiba, acho que ainda existe, o Tech Ladies, e eu sempre ia nas reuniões delas e participava bastante. Conheci o trabalho do Emílias, apesar de eu não fazia parte do projeto, mas eu já participei de vários eventos. Eu acho que sempre é muito importante manter esse contato, mas eu sempre gostei muito de me juntar com esses grupos, que eu acho que juntos a gente cria mais forças entre a gente para continuar nesse caminho, né? Que nem sempre é fácil. E na Amazon tinha um grupo de mulheres que eu também participava, ajudei a organizar alguns eventos, e agora no Google eu também estou participando. Inclusive, acabei de sair de uma reunião do grupo de Women's at Google. Eu costumo participar dos locais, não dos internacionais, que eu acho que a gente tem mais impacto, né, localmente. Mas uma coisa que eu acho interessante da gente trazer como também algo para a gente pensar, que foi uma coisa que a gente começou a levantar ultimamente. Porque essas empresas grandes, elas já viram que diversidade dá dinheiro. Você ter um grupo diverso de pessoas que trabalham para elas dá dinheiro. E eles estão muito interessados em atrair diversidade, principalmente de mulheres na área de tecnologia, é uma coisa que eles tentam correr atrás. Só que, em contrapartida, eu não vejo muito investimento dessas empresas em fazer as mulheres serem
formadas nessa área. Então, o que a gente está tentando fazer, pelo menos agora no nosso grupo de mulheres no Google, é tentar falar, olha, a gente, mulheres, nós estamos perdendo, não que a gente esteja perdendo nosso tempo, mas a gente está investindo e está indo atrás de tentar a gente fora da empresa, fora do nosso horário de trabalho, ir atrás dessas mulheres e fazer com que elas sejam atraídas para essa área de tecnologia. Só que é o nosso papel de fazer isso o tempo inteiro sem o incentivo de vocês, sem uma contrapartida do lado de vocês. Então, é o que a gente está tentando puxar agora. Falar assim, olha, a gente está fazendo todo esse trabalho aqui, de graça para vocês irem lá e pegarem esses profissionais formados que a gente ajudou a formar e vocês contratarem. Mas eu acho que precisa haver uma contrapartida de vocês, um incentivo financeiro, um apoio da gente, um reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo. Eu acho bem importante a gente levar isso como filosofia daqui para frente, assim. Certo, eu também acho que é importante sempre ter a contrapartida, né, das empresas, e no caso, sempre que a gente faz alguma coisa, vamos fazer um curso, de repente que a empresa já pegue ali daquelas mulheres ou meninas que participaram do curso, né, e tem a possibilidade de entrar para fazer um estágio, como trainee, sabe? Ter uma vaga também, de repente, para essas meninas, já pré-definida, né? Acho que seria bem interessante também. Mas já quase chegando ao fim, né, desse nosso episódio, a gente sempre pergunta para as mulheres o que elas diriam para as meninas, ou então para mulheres que estejam até em transição de carreira, né, e querem ir para essa área de computação. O que você diria, então, Damares? Eu acho que uma coisa importante é o que eu tinha comentado antes, mas essa realmente não se falar assim, eu não sou capaz, eu não posso, uma coisa que, por exemplo, teria facilitado muito minha vida, assim, seria se alguém me falasse assim, olha, existem estágios no Google que você pode fazer de 3 meses e isso vai te ajudar muito. E, gente, é muito verdade. Muita gente, o pessoal que faz estágio no Google, ele sai 1000 vezes à frente da gente. E eu não sabia essa possibilidade, assim, sabe? E então correr atrás dessas oportunidades que estão abertas para gente e não se fechar nelas, de dizer assim, nem vou aplicar porque acho que não vai dar certo. Eu acho que isso é muito importante e também procurar pessoas que porque eu acho que eu sempre levo isso para mim também, que eu sempre tenho algum objetivo. Então, por exemplo, antes do ensino médio técnico era entrar no técnico, e aí depois do ensino médio técnico era entrar na faculdade. E entrei na faculdade, meu objetivo era fazer intercâmbio. Aí eu voltei para cá, quero entrar numa Big Tech. E aí depois que eu entrei numa Big Tech, eu sempre tive o sonho de entrar no Google. Então, assim, e o que me ajudava nesses objetivos, a cumprir esses objetivos, era estar perto de pessoas que já tinham cumprido aquele objetivo. Então, isso é sério, é muito fundamental, assim. Na época que eu estava tentando o intercâmbio, eu falava com pessoas que já tinham feito aquele intercâmbio para saber, olha, como que faz, qual que é o caminho das pedras, me dá uma ajudadinha. E aí na Amazon, por exemplo, eu entrei na Google conversando com uma colega minha da Amazon que vinha do Google, que vinha do estágio que ela tinha feito no Google, e conversando com ela, e aí ela começou a me falar, olha, tem uns colegas, eles podem te indicar lá dentro, e aí, enfim, né, você passa por um processo de seletivo mais rápido e tudo mais. Então, acho que conversar com pessoas e ir atrás de pessoas que já conseguiram cumprir aquele objetivo que você tem te ajuda a cortar caminhos. Muito bom.
Então, a gente já terminou a parte das perguntas mais técnicas, agora é só para relaxar. A gente sempre pergunta se tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa. Não precisa ser muita coisa, não. Uma coisa que pode ser de diversão, tecnológico, que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes. Certo. Acho que eu vou ir nesse caminho de indicar pessoas, na verdade, que eu gosto, porque acho que elas me inspiram muito a ir mais longe. Queria indicar um livro também, que é o Cracking the Code Interview, que é muito importante para a gente. A gente faz uma brincadeira de que todo mundo é capaz de passar no processo seletivo do Google, da Amazon, desde que, se você estudar esse livro, você, assim, é o caminho das pedras para você conseguir entender como que funciona a dinâmica da entrevista, entender qual tipo de pergunta que te espera, e me ajudou muito. Acho que você pode dar uma revisada naquelas matérias que você tem esquecido, usar os capítulos, porque ele é bem divididinho nos capítulos específicos de cada tema. Então você pega aqueles que você tem mais dificuldade, que você não lembra tanto, dá uma lida, acho que ajuda muito. E aí você pode usar alguns sites também de preparação de entrevista, como o HackerRank, que tem alguns desafios de algoritmos lá, de perguntas, e aí você pode programar ele na sua linguagem de preferência, e tentar resolver os exercícios. Inclusive é bem, bem legal, dá para passar um tempo lá. Mas, voltando às indicações, eu queria indicar pessoas, na verdade. Então, uma pessoa que acho que ela não tem muitas entrevistas fora do Google, já vi, da Amazon, desculpa, mas foi uma das mulheres que me inspiraram a ter essa ideia agora de focar em ser uma Principal Engineer, que foi a Kelly Wiggs. Ela foi uma pessoa que entrou na Amazon como estagiária, e hoje em dia ela é uma Principal Engineer, e ela conseguiu fazer isso num tempo recorde, assim, acho que foi muitos poucos anos, assim, para o tanto que ela evoluiu. Então, eu acho ela muito legal de encontrar palestras dela e assistir. E aí eu vou indicar também o George Fairbanks, que hoje em dia, né, tô no Google, daí eu vou mudando de quem me inspira para as pessoas que estão trabalhando ali, né, que normalmente eles fazem palestras para dentro das empresas, então eu vou mudando. Mas eu gosto bastante das entrevistas que ele faz. Ele também tem um livro muito interessante. E existe o guru do Google, que é o Jeff Dean. Ele, inclusive, ele é um Senior Fellowship Engineer. Ele inventou esse cargo dentro do Google porque ele tinha chegado no máximo de engineer que você pode ser. E aí eles falaram, mas ele ainda é muito superior do que os outros engenheiros que estão nesse cargo. Então vamos inventar um cargo aqui para ele. E ele hoje é um Senior Fellowship Engineer. E eu gosto muito também de ver as palestras dele que ele faz. E ele tem muitas no YouTube. Então acho que são pessoas que me inspiram. Muito bom, anotei, vou deixar tudo aqui na descrição do episódio. E aí, quando você falou do livro Cracking the Code Interview, eu lembrei que a Alane Marie, que foi nossa entrevistada em 2020, ela fez até 3 vídeos. Não sei se ela chegou a completar, porque eu acho que não, porque ela parou no capítulo 3, mas ela fez 3 vídeos no YouTube, eu vou deixar o link. A Alane Marie, ela é doutoranda lá na UFPR. E a curiosidade que eu deixo como indicação para os nossos ouvintes é que a Alane Marie recentemente decidiu investir na carreira de TikToker, né? E Olha, o TikTok dela já está com mais de 14 mil seguidores, né? Uma coisa bem grande, assim, estava vendo, e grande, assim, relativamente, claro, tem gente que tem milhões, mas para uma pessoa que faz basicamente divulgação científica, e em parte é um trabalho como o da gente aqui, de atrair pessoas para a computação, no caso dela ainda mais também para a ciência, é bem interessante. Finalizando o episódio, eu achei o seu perfil no LinkedIn, vou deixar o link para o LinkedIn. Mais algum site que você queira colocar para as pessoas encontrarem, conversarem com você, ou não? acho que você pode deixar meu e-mail, eu te passo depois certinho na descrição, que quem quiser, sério mesmo, quem quiser pode me mandar um e-mail pedindo ajuda em qualquer um
ou, tenho o sonho de entrar numa Big Tech, como que faz, qual que é o caminho, tenho o sonho de fazer intercâmbio, qual que é o caminho, tenho dúvida de se eu quero computação, pode perguntar, qualquer coisa pode me mandar. Ou também não relacionado também a qualquer coisa mesmo. Então, pode me mandar um e-mail que eu vou responder. Muito bom você se disponibilizar, né, fazer uma mentoria, uma tutoria para as meninas e também meninos, né, que tiverem interesse em estar aí numa Big Tech. Bom, chegando ao fim, então, desse episódio, né, Damares, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco no Emílias Podcast. Foi muito bom conversar com você. Eu te agradeço conhecia pelo convite. antes, né? Obrigada pelo convite. Mas foi muito bom, prazeroso mesmo, e também porque você trouxe aí boas reflexões para nós, né? Para os professores também e para os discentes, para os alunos e para quem quiser entrar nessa carreira da computação. Muito obrigada. Você quer agradecer mais alguém? Quer mandar abraço para alguém? Quero mandar um abraço para o Mineto e para a Leísa também, né, que já me mandaram aí. A Leísa, ela sempre me manda e-mail, ela manda assim e-mail falando: oi, Damares, tudo bem? Como que você tá? E aí eu, até no intercâmbio, mandei umas fotos de lá. A Leísa é incrível. Inclusive, quem tiver aula com ela, valorizem que é uma ótima professora. Muito obrigado, Maria Cláudia. Obrigado, Damares. Para todos e todas que nos escutam, até o próximo episódio. Nos sigam lá no Anchor, no Spotify, no YouTube, onde a gente, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente está sempre publicando o episódio. Até a próxima. Um grande abraço.